Exatamente isso como você leu. Você não se enganou. A Bíblia foi proibida na minha cidade. Proibiram a Bíblia. Fica até o final desse vídeo e tu vai entender exatamente o que aconteceu. É isso aí, gente. Deus abençoe a sua vida. Aqui quem vos fala, pastor Lucas Barros. Quero já aproveitar e pedir para você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e participe conosco. Nós temos lives de segunda a sexta-feira, às 10h15 da manhã. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Mas vamos para o assunto desse vídeo de hoje, que, gente, é um assunto que, olha, mexeu muito comigo, mexeu muito aqui com o pessoal da cidade, e eu quero que você assista o vídeo na íntegra para você compreender exatamente o que aconteceu, ok? Queridos, vamos lá. Um vereador aqui da nossa cidade, vereador Gilson, um amado querido irmão em Cristo, ele colocou um projeto de lei no legislativo, projeto de lei que, se eu não estou equivocado, é o 91-2023, e este projeto de lei ele dizia o seguinte: possibilitando a leitura bíblica em sala de aula como ferramenta paradidática. O que isso quer dizer? Ela dizia o seguinte: ela não estava obrigando a Bíblia, ela não estava induzindo a leitura da Bíblia de forma alguma. O que o projeto de lei colocava era que haveria a possibilidade, ou seja, se um professor resolvesse usar uma leitura bíblica para que a Bíblia pudesse ser usada como uma ferramenta de estudo, seja lá ela qual for, né, seja de geografia, de história, afinal de contas, a Bíblia está cheia de ferramentas geográficas, a Bíblia está cheia de objetos de arqueologia, cheio de dados históricos que são, sim, dados que têm contemplação na história humana, ok? E o próprio Jesus, que é o centro da Bíblia, é uma figura histórica conhecidíssima. Nosso país, por exemplo, o Brasil, é um país que tem, eu não tenho certeza aqui a proporção, gente, mas vamos lá, eu acredito que seja na faixa de 80, 90% do país é cristão. Então, embora o país seja laico, ou seja, a Constituição diga que o país é laico, o país, na verdade, as pessoas que formam esse país, quase na sua totalidade, são cristãos. E sendo assim, colocou-se então esse projeto de lei para que, lá na estante da biblioteca, possa-se ter uma Bíblia. Para que, se um professor resolver fazer uma leitura bíblica, ele não venha a ser, de alguma forma, talvez processado, não venha daqui um pouco, né, perder o seu emprego, o que é a realidade hoje, se essa lei não existir. Se um professor resolver ler um texto da Bíblia, ou talvez, quem sabe, até mencioná-lo, não digo nem ler ele, né, fisicamente, mas talvez mencionar, esse professor ele poderia ser processado. Assim como aconteceu, se você poderá se recordar, no filme Deus Não Está Morto, se eu não me engano, no 2, que uma professora ela é processada simplesmente por mencionar um texto bíblico na sala de aula. Então isso é uma grande realidade. Também Deus Não Está Morto 4 fala algo parecido com isso acerca do ensino das crianças nas casas, né? Então são filmes bem interessantes para você poder estar vendo. Queridos, vamos lá. Ah, pastor, mas por que a Bíblia foi proibida então se existe um projeto de lei? Pois bem, veja bem. Eu quero que você entenda antes, ok? E por isso eu digo interessante eu ver o vídeo na íntegra, porque é importante nós compreendermos o teor desse projeto de lei. Não era trazer obrigatoriedade, não era ter pregações na sala de aula, não era nada disso. Era simplesmente a possibilidade de, se alguém quiser, poder fazer. Então, é uma lei que, na verdade, ela tenta trazer aquilo que nós já temos, mas que não podemos usufruir, que é a liberdade. A liberdade. Vamos pegar aqui um caso. Vamos supor, se um filho nosso resolver querer fazer leitura bíblica no seu período de recreio,
e alguma criança se reúne ali para ouvir, ela não poderia. Poderia muito bem um diretor ou um professor, já que não existe uma lei que autoriza, cabe àquele que está ali seguir a sua própria mente, seguir aquilo que ele quiser. Ele trazendo aquele texto, que é um texto que todos usam de forma deslocada, de que o Estado é laico, eles usam esse texto de forma proibitiva. Esse é o grande argumento dos anticristãos. Então, essa pessoa se utiliza do termo de que o país ele é laico de forma proibitiva, quando na verdade não é assim. O país é laico. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos têm liberdade para exercer a sua religião. Todos têm liberdade de culto. É isso que quer dizer que o país é laico. E não a proibição de um. E você vai entender na sequência do vídeo que eles se utilizaram desse termo para, sim, proibir a Bíblia na nossa cidade, ok? Então, o exemplo de um filho, o filho resolver fazer uma leitura bíblica e daqui a um pouco se junta alguém ali para fazer, ele pode ser proibido, porque não existe liberdade. O diretor do colégio, o professor pode chegar ali e falar que não. Então colocou-se uma lei. Colocou-se uma lei para quê? Para que a Bíblia pudesse ser utilizada no colégio, alguém pudesse fazer uma leitura bíblica. Ah, alguém poderá dizer, pastor, mas o senhor tá ficando louco. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas pode ter certeza que se uma lei dessas não existe, o futuro é esse. Porque cabe ao dia, e nós sabemos. Gente, eu quero dizer para você aqui, eu não estou aqui para falar contra professores, muito pelo contrário. Nós temos que louvar a Deus pela vida dos professores. Meus filhos, por exemplo, estudam em colégios que eu glorifico a Deus pelos colégios que eles estudam, são colégios públicos, ok? Mas nós precisamos concordar que há um peso grande de professores comunistas nos colégios. E eles não são comunistas passivos, não. Eles são comunistas ativos. Eles incitam as crianças nas ideias e nos seus ideais. E isso é grande verdade. Quer um exemplo? No colégio onde a minha filha estudava, quando ela ainda frequentava o colégio, isso há uns anos atrás, foi colocado o dia da troca. O que era o dia da troca? Menino ia com roupa de menina e menina ia com roupa de menino. O dia do beijo, aonde eles se beijavam. Agora vê-se isso, né? E quando se faz isso, ninguém fala nada. Agora, quando se coloca um projeto de lei para que a Bíblia seja tão somente permitida, não é induzida, é permitida. Se levanta um monte de gente para dizer que não pode, para atirar pedra no vereador que fez o projeto de lei. Então, né, a gente já vê aí que o que nós caminhamos é sim para um apedrejamento daqueles que desejam, de alguma forma, nem incitar, mas simplesmente praticar a sua fé, ok? O projeto de lei foi colocado e foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, né? Houve ali uma alegria porque foi aprovado. Pois bem, depois de aprovado, né, o projeto na Câmara de Vereadores, ele vai então para o prefeito, para que o prefeito então aprove e aí é feita a lei. Eu não sei, gente, eu não sei usar termos técnicos, não vou falar para mim não me equivocar aqui, ok? Mas esse projeto ele vai para a lei, também não vou utilizar nomes, a não ser o nome do vereador, para parabenizá-lo pela iniciativa, né? Para quem não sabe, nós estamos aqui na cidade de Canoas, não sei se eu cheguei a falar no vídeo de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, aqui da cidade de Canoas, e nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou estar colocando aqui o link da sessão que foi feita na Câmara de Vereadores com a aprovação da lei, e aí você pode estar vendo ali as argumentações e assim por diante. O que acontece? O projeto de lei vai para o prefeito. Quando chega no prefeito, o prefeito veta o projeto de lei. Ele veta, ele simplesmente diz que não pode. Quais os argumentos que ele usa? Vou dizer alguns, não vou dizer todos, mas alguns argumentos. Ele diz que por causa de uma jurisdição. Por quê? Porque em um determinado lugar já foi proibido. Mas ele não usa por jurisdição os outros lugares onde a lei já foi aprovada. Você está entendendo? Então há uma perseguição clara. Por que eu vou usar de jurisdição o único lugar aonde foi proibido e não uso como jurisdição os lugares onde a lei foi aprovada? É uma perseguição.
Outro termo que ele usa, ele diz que que a Bíblia não poderia ser utilizada porque senão as outras religiões se sentiriam menosprezadas ou se sentiriam menores ou coisa parecida. Mas por quê? Por que que não pode, então, ter na mesma biblioteca um exemplar da Torá, um exemplar do Alcorão, um exemplar, sei lá, do livro de qualquer outra religião? Não é permitido, então, que os líderes procurem, porque o país é laico. Então, cada um tem a sua liberdade de ter o livro, não de induzir, como os comunistas fazem, que induzem as nossas crianças nessas ideologias. Eles sim pregam ideologias nos colégios, eles sim pregam ideologia nas crianças. Isso sim é pregar, e aí não se fala nada, porque é uma ideologia. Agora, simplesmente ter uma Bíblia, aonde nós sabemos que a cultura moral do nosso país, aonde nós sabemos que os ideais, aleluia, que esse país ele carrega na essência, eles estão ali escritos e que não gera ônus para ninguém. Eu quero conhecer uma pessoa que praticou os ensinamentos de Jesus Cristo e se tornou uma pessoa pior, que praticou na íntegra e se tornou... Não tem, gente. Então, tá entendendo? As ideologias de troca, de colocar confusão na cabeça das crianças, sabe? Tanto de nível de sexual, nível, sabe, partidário, todas essas confusões eles colocam e colocam abertamente. Colocam abertamente. E como a gente vê muitos falando, muitas vezes se colocam vídeos e eu vou colocar isso no coração das tuas crianças e tu não pode fazer nada. Você já viu isso? Tem vídeos na internet. Então, sabe, então, gente, essa colocação de que as outras religiões se sentiriam diminuídas, não existe. Não existe. Em primeiro lugar, porque o termo não é para indução da religião, mas sim para a liberação da utilização, caso se queira. É eu ter ali uma Bíblia e poder acessá-la. Quando o prefeito ele veta este projeto, ele está proibindo a Bíblia. Embora não seja esse o termo técnico, essa é a realidade. Se eu veto um projeto que tão somente ele dá o direito de alguém utilizar se quiser, ele está dizendo você não pode utilizar. Se alguém pensa errado, pode até colocar nos comentários aqui, mas na minha pequena, sabe, capacidade de raciocínio, eu entendo desse jeito. Ora, se eu não libero uma pessoa para usar caso ela queira, automaticamente eu estou proibindo. Então o prefeito em exercício, que na verdade era o vice-prefeito na ocasião e estava ocupando o cargo porque o prefeito real estava afastado, né? Eu não vou dar nomes aqui, quem quiser busque aí na cidade de Canoas o contexto da política, você já vai compreender. Este vice-prefeito que estava em exercício na ocasião, ele veta o projeto. Então, quando ele veta aquele projeto, ele está proibindo. A Bíblia foi proibida na cidade de Canoas. O vice-prefeito proibiu a Bíblia na cidade de Canoas quando veta um projeto que tão somente desejava colocar livre acesso àqueles que gostariam, àqueles que queriam. Pois bem, a Bíblia foi proibida. Pasme os senhores. Século 21. E talvez isso não vá nos... Porque, gente, nós estamos prestes a presenciar coisas muito grandes nesse sentido, ok? E se nós nos calarmos, se nós permanecermos, por isso que eu parabenizo a iniciativa do vereador, porque escute bem, esse projeto de lei que ele está colocando, hoje alguém pode dizer assim, mas pastor, ainda não há necessidade disso. Talvez hoje a necessidade não seja tão grande, mas espera daqui a alguns anos. Espera daqui a alguns anos para você ver. Se você não tiver um projeto desses, esse projeto é uma vacina. Esse projeto é uma vacina para que professores do futuro não sejam demitidos por justa causa, para que professores concursados não sejam arrancados do colégio por justa causa, tão simplesmente por citar um fato histórico contido na Bíblia, ou talvez até mesmo por mencionar o nome de Jesus Cristo.
Pasmem os senhores, se não houver um projeto de lei desse, servindo como um antídoto, uma vacina, se os nossos filhos não serão escorraçados, colocados em disciplina, colocados, sabe, expulsos do colégio, tão somente por estar carregando um exemplar da Bíblia dentro da sua mochila. Pasmem os senhores, porque bullying, pode ter certeza que eles já sofrem quando se posicionam contra ideias marxistas, contra ideias com ideologias de gênero. Se um filho nosso se levanta na sala para se posicionar contra um professor que fala, e eu digo se posicionar, não criar, não, só se posicionar contrário, pode ter certeza que ele vira vítima, ele vira alvo de bullying dentro da sala de aula, pelos que estão na volta e às vezes até mesmo induzido por professores, como histórias que eu carrego que a minha filha já me contou. Então, queridos, eu quero aqui então que você entenda a complexidade desse assunto. A Bíblia foi proibida, mas, graças a Deus, uma reviravolta aconteceu. Em primeiro lugar, mesmo que isso não acontecesse, mas aconteceu. E quando essa lei é vetada, ela volta para a Câmara de Vereadores. Então o Conselho de Pastores da cidade de Canoas, juntamente com os vereadores da cidade de Canoas, se reuniram e, para a honra e glória do Senhor, o projeto voltou para a Câmara de Vereadores e tornou a ser aprovado por unanimidade. Unanimidade. Esquerda, direita, não importa. Pessoa, não importa, sabe, foi lindo de ver vereadores com pensamentos, religiões diversas votaram no mesmo princípio, porque eu não quero aqui, gente, eu não quero ser partidarista, talvez eu até usei esse termo, ok? Talvez eu até usei esse termo esquerdista e eu quero me retratar se usei, porque não é a questão da pessoa ser esquerdista ou ser de direita, eu particularmente nem gosto dessas divisões, mas sim aquela prática de ideologias que a gente sabe, que são ideologias que mancham, que marcam, que não tem nada de moral, não carregam nada de moral. Então, naquele dia, vereadores de esquerda e de direita se deram a mão por um projeto que, sim, derrubou a proibição da Bíblia na cidade de Canoas. E graças a Deus por isso. E eu quero usar um termo aqui. Eu quero usar um termo do hino do Rio Grande do Sul, que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que esta lei que foi aprovada aqui na cidade de Canoas, derrubando a proibição da Bíblia, ela possa ir por todas as cidades. E eu glorifico a Deus também, porque esta lei já está correndo em âmbito estadual. Já existe um deputado, que eu não me recordo o nome, que está colocando essa lei, vendo o exemplo da cidade de Canoas, colocando essa lei em âmbito estadual, para que isso se cumpra em todo o estado. Assim, nós possamos cumprir que o país, ele verdadeiramente é laico. Nós temos, na verdade, a liberdade de exercer a nossa fé, de praticar a nossa fé, aonde quer que nós estejamos. Ninguém aqui está querendo enfiar a Bíblia goela abaixo das crianças, que nem fazem com as ideologias mundanas. Não, ninguém tá. Nós só queremos ter liberdade de praticar e a liberdade de poder usar a Bíblia como um livro paradidático, assim como diz a lei. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Coloque aí o seu comentário, o que você acha disso. Eu vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir na íntegra, né, a sessão onde foi derrubado o veto da lei, onde foi derrubada a proibição da Bíblia. Você pode estar assistindo ali. E eu vou ver se eu posso, eu não sei se eu posso, mas eu vou consultar. Se eu puder, eu vou colocar o link da lei aqui também, para que você possa estar assistindo. E ao término desse vídeo, o vídeo ficou longo, gente, mas olha esse videozinho que está entrando aqui no final. Olha esse videozinho que está entrando aqui no final, porque é uma grande verdade. Assiste isso agora. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Fique com Deus. Mas o senhor já sabe disso. Afinal, tudo isso é só uma distração. E eu facilitei para o senhor, não foi? Aposto que seu rosto se iluminou quando viu que havia um pastor na lista de testemunhas. Sabia que se desafiasse a palavra de Deus, eu viria aqui defendê-las. Porque isso faz parte do meu trabalho.
Vocês esgotaram o nosso tempo debatendo como as mulheres usavam o cabelo há 2000 anos, na esperança de que ninguém percebesse que o que está em jogo é nossa liberdade. Errado, senhor. O assunto é o ensino domiciliar. Quem dera fosse, senhor. Quem dera fosse. Mas hoje não. Hoje o assunto foi virar o próximo contra o próximo. Isso é parte do seu plano, não é? Dividir a todos nós, para que ninguém perceba que aos poucos vocês estão enfraquecendo a nossa liberdade. Fizeram a gente falar sobre como Noé colocou os animais na arca. Enquanto isso, criavam uma legislação que permitiria que o governo invadisse os nossos lares. Porque para vocês o que importa é o poder. E o único modo de conseguirem mais poder é tirando esse poder de outras pessoas. E daria certo se não fosse por uma coisinha chata chamada Constituição, que sempre atrapalha vocês. Espere aí um segundo. Não, eu cansei de falar com você. Eu estou falando com o povo que te elegeu. Porque por mais inconveniente que seja, senhor, é deles que o seu poder provém. Vem aquelas estátuas e monumentos lá fora. Eles dizem, vocês trabalham para nós. O senhor não tem a palavra, senhor Hill. Um governo do povo, pelo povo e para o povo. Ordem! O senhor não tem a palavra, senhor Hill. Ordem! Neirinho! Fiquem longe de nossas casas e igrejas. Fiquem longe da educação de nossas crianças. Porque o que você chama de ensino, senhor presidente, é uma engenharia social. O senhor não tem a palavra, senhor Hill. A história está sendo reescrita, a biologia redefinida e o certo e o errado sendo apagados. Nossas crianças não pertencem ao governo e tampouco o nosso país. Os Estados Unidos pertencem aos cidadãos. A cada um de nós, dos fazendeiros do Texas até os limpadores de janelas de Nova York, dos carpinteiros do Maine até os professores de Oklahoma, a cada homem, mulher e criança, ele pertence ao nosso povo. A nós, o povo.